Mateus 24, 32. Exortação à vigilância. E aprendei, pois, disse o Senhor Jesus, pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, se referindo a si mesmo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ponto. Já está. Muito bem. Nós temos aqui como título nesse texto a exortação à vigilância, ou um alerta, um aviso. Jesus está dizendo aqui que quando esses sinais começassem a surgir, estaria próximo. Ele próprio disse, quando verdes, no 33, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, nós temos aqui um alerta, nós temos um aviso. E todos nós sabemos que todo e qualquer alerta aí fora, em qualquer sentido, você vai lá num quadro de energia, tem um alerta. Ou em determinados lugares, tem um aviso ou um alerta para a pessoa não ultrapassar aquele limite, para que ela não manuseie aquilo, se ela não tem conhecimento, não sabe, ou se ela não está preparada para aquilo. E quando a pessoa, seja quem for, ela ignora o alerta, ela corre o risco de perder muitas vezes a própria vida ou de provocar um acidente sério. Diante de tudo que nós estamos a viver hoje no mundo, fica o alerta que o Senhor Jesus está mais próximo do que nunca. A vinda do Filho do Homem está próxima. Agora, é nesse ponto que eu quero que a senhora e o senhor entendam. Mas o mundo aí fora não vai falar sobre isso. Os noticiários não vão falar sobre isso. E Jesus disse por quê. Nós sabemos que o lado espiritual, ou o reino espiritual, como a Bíblia diz, né? O homem espiritual, a pessoa espiritual, ela sim consegue enxergar as coisas do Espírito de Deus, que lhe foram reveladas. Certa vez, Jesus, se referindo aos religiosos, ele não estava a falar só de incrédulos, porque o incrédulo a gente já sabe, mas sobre os religiosos, Jesus disse, deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, o mundo, em relação a tudo que nós acabamos de ver, em relação a tudo que nós acabamos de ler, o mundo simplesmente não tem conhecimento. O que eles entendem de Deus? O que o mundo aí fora sabe de Deus? Da palavra,
fé, comunhão com Deus. Então significa dizer que da porta para fora você vai viver um outro mundo. Nós vamos viver. Da porta para fora é o mundo carnal. É o mundo do cada um por si e Deus por todos. E você viu ali nas imagens. Lembra o que Satanás falou? Lá em Jó, primeiro capítulo, só você ler. Satanás disse assim: Jó está nessas condições, fiel, temente, porque tudo lhe vai bem. Porque as coisas para ele estão boas. Mas se ele perder o que ele tem, se ele perder o que alegra ele, o que é razão para ele, duvido que ele vai continuar fiel a ti. Foi quando ele disse assim: pele por pele, tudo homem dá pelo que tem. Então, da porta para fora, as pessoas estão se vendendo pelo que elas têm e pelo que elas querem. É o mundo carnal, pele por pele. As pessoas estão se importando só com a sua pele. Elas querem livrar o quê? A alma. O que o mundo aí fora quer livrar? A pele. Então, tudo que eles fazem, tudo que o mundo faz é em função de livrar a pele, de conseguir um conforto melhor, de conseguir algo a mais, de aumentar seu patrimônio, de aumentar seus bens, de aumentar sua credibilidade ou sua fama. Se aqui a pessoa se importa com credibilidade, é mais fama. A pessoa está preocupada com a pele, com o externo. É natural, porque o mundo é cego. Então, você tem que ter essa percepção. Está ali no candelabro. Entendimento. Porque o que acontece? Se você não tiver esse entendimento, você vai se deixar levar pela grande maioria. Você vai se deixar levar pela multidão. Você vai acabar se deixar levar pelo o fluxo do mundo, porque o mundo não está nem aí para o lado espiritual, está nem aí para Deus, são cegos espiritualmente. As pessoas não conhecem Deus. Entenda, isso aqui, comunhão com Deus, intimidade com Deus, é uma revelação do próprio Espírito Santo. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus havia morrido e ele disse: olha, terceiro dia eu volto. Já era o terceiro dia. E eles não tinham visto, alguns discípulos não tinham visto Jesus. E eles estavam caminhando, depois você procurar caminho de Emaús, indo para uma cidade, ou para uma aldeia de Emaús. Eu não sei quem eram os discípulos, não recordo, mas eram 2 ou 3. 2. E eles estavam lá, preocupados e descrentes de tudo que havia sido falado. Ou seja, se eu e você não nos conectarmos à promessa, à palavra, e crer nela, e ignorar o que o mundo fala, ou o que o mundo diz, nós perdemos a visão espiritual, ficamos cegos novamente. Cegos espiritualmente. Pois bem, eles estavam em dúvidas. E aí Jesus entrou no meio deles e começou a andar com eles. A Bíblia diz que os olhos deles, daqueles discípulos preocupados, ociosos, desacreditados, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer Jesus. Eles não conseguiam enxergar o espiritual, mas eles andaram com Jesus. Eles ouviram as palavras de Jesus. Significa dizer o seguinte: o fato de eu estar na igreja e o fato de que eu conheço a palavra não significa dizer que eu terei e continuarei tendo a visão espiritual.
É preciso eu me manter nela, eu não duvidar dela. Aí eles começaram a andar e Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo à medida que andam? E eles disseram: você não sabe o que aconteceu? O que fizeram a Jesus? Aí ele fala: a quem nós imaginaríamos que era o que viria salvar, o Messias? Mas verdade é que já fazem 3 dias e nada. Eles estavam incrédulos e nada. Algumas mulheres disseram que viram ele, mas nós não vimos. A incredulidade cega. Por isso que na sua oração, na sua busca, fala para Deus: Senhor, não deixa eu perder a minha visão espiritual do quê? Da salvação. E aí, até agora nada. Aí Jesus falou assim: poxa, não, Jesus não se revelou, mas não convinha que acontecesse tudo isso? Não foi predito pelo profeta? E Jesus mencionou alguns livros da Bíblia, para ver se pelo menos eles acreditavam naquilo que foi pregado. Aí chegou um momento que Jesus fez menção de ir embora. Sabe uma coisa? Não vou perder meu tempo. Não, fica conosco, come conosco. E quando eles sentaram à mesa, que Jesus deu graça, partiu o pão, entregou para eles, os olhos se abriram e Jesus desapareceu. Isso tem uma revelação espiritual muito forte. Eles estiveram todo momento diante do Salvador e não conseguiram enxergar. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, diante da salvação delas, e elas não conseguem enxergar que tudo que tem sido dito é a verdade, que todas as chances que Deus tem dado é a última para todos nós, porque não sabemos o dia de amanhã. E a pessoa não está enxergando, não está aproveitando, não está crendo, não está a se entregar. E aí, quando ela for pensar, de repente, em querer fazer alguma coisa, pode ser que seja tarde demais, que foi o que aconteceu. Quando eles comeram do pão, os olhos se abriram: Jesus! E Jesus desapareceu. Foi tarde demais. Eles só precisavam crer na palavra. E essa é uma revelação do Espírito Santo. Você sabe que cada lâmpada daquela é um atributo. E um deles é o espírito do entendimento, o entendimento. O que nós devemos fazer é: Senhor, quando eu sair daquelas portas para fora, meu Pai, eu vou ver coisas, eu vou passar por coisas, e eu vou estar no meio de pessoas que são completamente cegas espiritualmente. Elas não valorizam o espiritual. Como está escrito, que um homem descobrindo um grande tesouro num campo que eu e você descobrimos, foi revelado para nós. Ele foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo, porque ele sabia que aquilo era o mais importante. Então nós que nos foi revelada a salvação, a vida eterna, nós sabemos o valor da salvação. E nós estamos dispostos a pagar o preço necessário para tê-la. E qual o preço necessário? Nos santificarmos, nos separarmos para quem? Para Deus. E aí que está o sacrifício. Não é fácil nos separarmos para Deus, crendo no invisível, num mundo que está cego com respeito às coisas de Deus, alheios, ignorantes com respeito a Deus, e estão focados no visível, no carnal, no pele por pele. Por isso que a nossa comunhão não pode se estender alguns minutos. Você deve alimentar sua comunhão, sua intimidade com Deus na sua oração, na leitura da palavra, andar com as próprias pernas espirituais, desenvolver como um músculo que uma pessoa desenvolve. Ela vai lá, seja por uma recuperação de uma cirurgia, seja porque ela quer um condicionamento físico, e ela vai lá e ela exercita aquele músculo, e a partir do momento que o músculo fica forte, aquela deficiência acaba e ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então,
se você não tivesse esse entendimento, que é revelado pelo Espírito Santo e que está a ser revelado agora. Se você não se humilhar diante de Deus, como está escrito, humilhável diante da poderosa mão de Deus. Se você não disser, ó Senhor, me ajuda a me desconectar desse mundo. Você tem que ter essa percepção se você está na carne ou no Espírito, porque está sendo agora anunciado para si. Onde que está a sua maior preocupação? É no reino espiritual, no reino de Deus. Entenda, pelo amor de Deus, o Espírito Santo nos dá o equilíbrio. Nós vivemos, Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, mas estamos nele. E quem teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, descobriu o maior tesouro, tem a consciência que a sua missão aqui nesse mundo, primeiro, é refletir a imagem de quem? Do Senhor. É ser sal, é ser perfume, é ser luz. Segundo, ganhar os que estão em sua volta. Porque aquele que não luta pelos seus e que não ganha os seus é pior que o descrente. E terceiro, tentar ganhar a alma daqueles que estão perdidos. Mas você tem que, para isso, viver a sua vida aí fora. Você tem que lutar pelos seus objetivos ou não. Você tem que vencer. Você tem que cuidar da tua família, você tem que prosperar. Mas você tem consciência que nada disso está acima do mais importante. Isso é ser separado para Deus. Significa dizer que quando Satanás arma uma cilada, um dardo, para tentar te fisgar, te derrubar, uma proposta aliciadora, seja essa qual for, e aí você identifica, não, isso aqui não é de Deus. Mas a proposta é boa, mas não é de Deus. Vai satisfazer minha carne ou uma necessidade, mas vai contra Deus. Eu não quero. Não quero. Isso é ser separado para Deus. É priorizar o mais importante. É guardar o mais importante. Então, quando nós terminarmos de buscar e sairmos por aquelas portas, nós vamos entrar no meio dos cegos espirituais. No meio daqueles que só estão preocupados em salvar a própria pele, mas que não entendem nada de Deus, não sabem nada de Deus, não tem compromisso com Deus. É triste, o mundo serve a si mesmo, às suas vaidades e prazeres, é triste, mas há uma notícia boa no meio de tudo isso. Por mais que a pessoa esteja no pecado, está lá escrito, ainda que os meus pecados sejam encarnados e muito sujos, Deus pode me limpar de todos eles. Lá no texto sagrado há uma lista dos que vão para o inferno. E a boa notícia, diante dessa lista, é que qualquer pessoa que estiver nessa lista, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, aos fornicadores, feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a segunda morte. Mas a boa notícia, diante de tantas coisas, tantos pecados, é que qualquer uma dessas pessoas aqui, se hoje elas se arrependerem, elas têm a chance de serem redimidas, lavadas pelo sangue do Senhor e se tornarem uma nova criatura. E a má notícia é que nem todas aproveitam. Por isso agora, nesse momento, nós vamos nos derramar diante de Deus. Peça ao Espírito Santo que revele Jesus para você, que revele a salvação. Se você reconhece que da porta para fora você vive como os cegos desse mundo, ansioso, preocupado só com o material, você não tem se separado para Jesus lá fora, não tem valorizado tua salvação, pede para Deus te revelar isso, te despertar para isso, e Ele o fará.
Amém?